Já pensou em usar o tempo extra para realizar algo que renda mais do que dinheiro? Ter satisfação no trabalho, mesmo que o negócio não seja seu. Mas no final do dia, olhar para trás e ver que começou a construir algo próprio. É para essas pessoas que dedicamos o Empreender em Dose Dupla. Seja muito bem-vindo! E eu recebo aqui hoje a especialista Catherine de Oliveira, analista de articulação de projetos pleno no Sebrae Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Catherine! Obrigada, Vivian. Tudo bem, pessoal? Estamos aí hoje, então, para conversar um pouco sobre empreendedorismo, esse formato que atrai tantos brasileiros hoje em dia e que também pode ser uma grande fonte de renda para você. É isso aí, mas antes da gente conversar, vamos conhecer a rotina de uma dentista que é confeiteira nas horas vagas. Cláudia Peixoto abriu uma loja junto da irmã em 2015. Hoje o lugar físico para venda direta não existe mais, mas o empreendimento continua rendendo bons frutos pela internet. Uma dentista que, por incrível que pareça, começa a fazer sucesso ao fabricar e vender doces. A Cheesecake Factory na minha vida foi um sonho meu e da minha irmã, que nós sempre gostamos de doces, nós somos assim uma família de formigas, então a gente sempre pensou num plano B. Apesar de eu e ela sermos dentistas, nossa formação toda foi na odontologia, a gente sempre teve um sonho de ter um negócio paralelo. Então, em algum momento a gente parou e falou: o que a gente sabe mais além da odontologia? O que a gente pode fazer? Como nós somos, filhos de mães portuguesas, italianas, que sempre fizeram trabalhos manuais, cozinha, sempre representou muito na nossa vida. Então a gente pensou: gente, doce é uma coisa que a gente se diverte fazendo. Então, e se a gente montar alguma coisa relacionada a isso? Então, para a gente foi um sonho, e ainda está sendo, porque a odontologia representa muito na nossa vida, mas a gente acha que vai chegar um momento que a odontologia não vai mais ser possível exercer. E a gente acredita que doce vai seguir com a gente para o resto da vida. A gente teve a ideia de empreender no ramo de doces porque era algo que a gente mais se sentia apta a fazer além da odontologia. Então a gente começou primeiro a procurar algumas franquias, alguns outros negócios, e a gente não se sentia à vontade em comércio de vestuário, não era muito a nossa cara. Então primeiro a gente foi atrás de franquias de alimentos, mas restaurantes, comida assim salgada não era muito a nossa cara, então por isso a gente foi atrás dos bolos. No começo do negócio é muito difícil você dar o start. Primeiro escolher, a gente já teve um estabelecimento físico, escolher o local do estabelecimento, a gente já tinha essa vida de consultório, de dar aula, então a gente precisava algo que não fosse também tão longe das nossas residências para a gente conseguir ter um ponto. Se a gente tivesse que se deslocar ainda para fazer o negócio, ia ficar muito difícil. Então, escolher o ponto foi muito difícil. Eu cheguei a fazer alguns cursos no Sebrae para escolher localização, para ver como contratava pessoal. Contratar pessoal também é muito difícil, a gente não sabe onde você começa a procurar, porque não era a nossa formação, não era essa. Então escolher profissional para trabalhar com a gente também foi muito difícil. Toda essa parte administrativa, porque uma coisa é administrar um consultório, que era uma coisa menor, que a gente estava há muitos anos e já a gente foi crescendo com a profissão. Outra coisa era começar um negócio do nada, eu e ela sem conhecimento de administração, foi bem difícil. Hoje a empresa passa por toda uma reestruturação, porque a gente teve uma pandemia, um pouco antes da pandemia a gente já teve problemas em relação ao aluguel do local onde a gente exercia
a atividade, a gente teve que entregar o imóvel, aí a gente optou, a gente tinha já muitos pedidos online, então a gente optou para ir fazer em casa e a gente vive hoje de redes sociais. Então a gente veio para nossa casa para fazer a nossa produção. Mas ainda é muito difícil para você fazer o marketing disso, você ter uma visibilidade. Hoje é um mercado, acho que como qualquer outro, muito concorrido, então é difícil você, e para a gente ainda ter tempo também para investir nisso, porque a gente tem outra vida, a gente não é só isso, a gente tem mais, a nossa vida diária é muito corrida. A nossa rotina diária de trabalho é muito complexa. Você tem que ter um botãozinho de liga e desliga, porque uma hora você é professora, uma hora você é dentista no consultório, outra hora você vem fazer doce. Então, tem hora que eu tô aqui fazendo doce e tô no computador montando prova. Tem hora que eu tô lá na faculdade dando aula e tem encomenda acontecendo no celular. Então, assim, a gente nunca desliga. Você fala, você tem final de semana off? A gente não tem, porque odontologia a gente também trabalha com urgência. Então, eu vou para o consultório sábado, domingo, às vezes a gente tem bolo sábado, domingo. Então, assim, é uma vida bem corrida. Tem dias, assim, que eu acordo e falo, onde eu vou hoje? Porque não é uma rotina, toda segunda-feira eu faço isso, isso. Não, eu tenho meus dias de aula, mas às vezes eu vou para o consultório, às vezes eu venho para cá, eu fico me dividindo com a minha irmã, as nossas agendas são muito linkadas, a minha irmã nem marca médico sem falar comigo, nem eu com ela, porque a gente precisa tudo saber o que a outra vai fazer para saber quando a gente tem disponibilidade de pegar uma encomenda, de usar o consultório, onde ela... Então, assim, a gente se fala 200 vezes por dia, eu sei absolutamente tudo da agenda da minha irmã e ela da minha, para a gente conseguir fazer tudo isso juntas. Na verdade, as pessoas perguntam muito, né? Como que vocês fizeram, né? Odontologia e ainda fazem doces, né? Como vocês estão criando o motivo para os pacientes irem para o seu consultório? Hoje a odontologia tem muito uma área de prevenção, então a intenção realmente não é essa. A gente até, com a loja, né, virtual, a gente angariou muitos pacientes para o consultório. Incrivelmente, esses pacientes que ficaram amigos e frequentam o nosso consultório hoje. Então, assim, o doce em si só não cria cárie. Eu e a minha irmã, a gente não adquiriu mais cáries por ter a loja. Você tendo uma prevenção adequada, você não tem mais a doença cárie, né? Então, assim, dá para linkar tudo, dá. No começo do nosso negócio, a gente fez alguns cursos no Sebrae e como a gente estava pensando em franquia, a gente fez alguns cursos de franquia. A gente fez também alguns congressos, assim, a gente consultou algumas franqueadoras, então a gente estudou um pouco antes, assim, hoje que eu já estou nesse estágio, eu acho que a gente estudou pouco, mas a gente fez alguns cursos preparatórios, sim, a gente conversou com outras pessoas que já estavam na área para ver como poderia ser efetivado o negócio, a gente fez um estudo antes. A demanda que a gente atende tem diminuído muito, porque antes a gente já chegou a ter 3 funcionários aqui e a gente conseguia atender mais, então à distância a gente conseguia administrar. Mas aí o que aconteceu? Não, a gente não estava conseguindo financeiramente manter os 3 funcionários, mesmo não tendo mais o ambiente, né, pagar o aluguel, tudo, estava inviável manter 3 funcionários, a gente acabou ficando com um só. Mas aí veio a pandemia. Com a pandemia, a nossa produção ficou zero, praticamente 1 ano. E a gente manteve essa funcionária. A gente tentou retomar pós-pandemia, mas foi muito difícil. Então, assim, hoje a nossa demanda está só para mim e para minha irmã. A gente não tem mais essa funcionária. Então, a gente só pega a demanda mesmo quando a gente consegue produzir. Logística do nosso negócio. Primeiramente, o cliente, a gente prefere gente da nossa região. A gente tem parceiros para fazer entrega, mas a nossa entrega é complicada. Não é um motoboy, por exemplo, que pode entregar qualquer bolo, um brigadeiro, um biscoito decorado. O motoboy entrega tranquilamente, mas o nosso forte são bolos decorados
que são bolos que a pessoa escolhe exatamente do jeito que ela quer, com o desenho que ela quer, o jeito que ela quer. Então esses bolos têm que ser carro para entregar. Então já temos clientes que às vezes procuram a gente, vi você no Instagram, mas eu moro em Guarulhos. Para a gente fica inviável, porque às vezes o transporte, às vezes vai ficar quase o preço do bolo, então às vezes não vale a pena. Isso limita bastante o negócio. O nosso valor, em média, de um bolo sai de 150 a 200 reais. Bolos que eu digo, hoje há uma tendência a serem pedidos bolos menores. É lógico que se você vai fazer um bolo, a gente evita, por exemplo, bolo de casamento, bolo de debutante, que são bolos muito grandes, a pessoa precisa de toda uma logística para o evento, a gente não pega mais. A gente pega bolos pequenos, bolos para Dia dos Namorados, coisas pequenas. Então, por isso que o nosso bolo é um valor menor. Já para os doces, nós cobramos por unidade. Então, em média, de R$ 1,50 a R$ 2,50 a unidade. Então, aí depende de quanto o cliente vai querer. Então, vai depender se ele vai querer com pistache, com nozes, sem. Então, aí isso tem a variação. E tem os nossos biscoitos decorados também, que a gente tem muita demanda no Natal, que são aqueles biscoitos ginger cookies, que são os biscoitinhos de Natal. Nessa época do Natal que a gente tem mais demanda, aí a gente faz o cálculo no final do ano. Como que a gente faz esse cálculo? Em geral, a gente já tem uma tabela de quanto custa cada item e a gente sabe desses itens a farinha. Quantos biscoitos vai dar 1 quilo de farinha? Então a gente faz o cálculo e aí a gente multiplica por 3, porque a gente tem aqui luz para pagar, tem contador para pagar, então a gente faz já uma média para tirar esses custos fixos também. Isso que a gente faz a nossa conta. A contabilidade do negócio é feita por um contador. Então, assim, nós temos uma assessoria, ele que imprime todas as guias de impostos que a gente tem que fazer e coisas que dá para a gente, notas fiscais que a gente emite, isso a gente emite. Emite aqui e envia para o contador, mas a gente tem uma empresa parceira que faz a nossa contabilidade. A pergunta, por que a gente resolveu empreender em doces e bolos e sendo dentista, se vale a pena todo esse esforço? É uma coisa que a gente sempre pensou, que odontologia não dá para você ser dentista, pelo menos é o que a gente acha, aos 70 anos de idade nós não pretendemos. Mas eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não me vejo uma aposentada aos 70 anos de idade. Hoje eu tenho 52, você fala, mas está longe. Não tá. Passa muito rápido. E a gente quer alguma coisa para a gente fazer no futuro. Então, eu acredito que hoje a gente está numa fase mais tranquila, a gente não tem como fazer muito, investir na empresa, mas nós vamos reavivar a empresa. A gente ainda vai voltar a trabalhar mais dentro da empresa. Quando a gente tinha a empresa aberta, a gente fazia cadastro de todos os clientes que frequentavam a loja. Então a gente fazia algumas promoções para eles preencherem o cadastro, colocar número de WhatsApp. Então a gente criou uma lista de clientes muito grande. O que era bom, era muito perto de onde a gente está hoje, era um bairro vizinho. Então a gente tem alguns clientes fiéis até hoje, que sempre encomendam em aniversário, batizados, essas situações. Então a gente tem esses clientes. Fora isso, a gente tem clientes que vêm via redes sociais. Às vezes a gente impulsiona alguma promoção, mas em geral a gente tem clientes fiéis que sempre encomendam com a gente da época da nossa loja física ainda. Para fazer a divulgação da nossa empresa, a gente tem website e a gente tem redes sociais, Instagram e Facebook, que nós trabalhamos mais. E a gente publica normalmente eventos, datas comemorativas e constantemente produção que a gente faz, a gente fotografa de forma interativa, a gente coloca isso nas redes sociais. A matéria-prima para a confecção dos doces, nós temos várias empresas aqui próximas que vendem produtos próprios para doces assim em larga escala, então a gente compra,
Produtos mais específicos, às vezes a gente encomenda pela internet, e a nossa produção, em geral, sou eu e a minha irmã mesmo. Nós produzimos aqui dentro, tudo dentro aqui da Cheesecake. O processo de produção. A gente já tem toda assim, a parte de formas, a parte de forminhas específicas para cada docinho, depende do cliente, o que ele questiona para a gente, mas toda essa parte de farinhas, manteigas, ovos, tudo isso a gente mesmo traz para cá e nós mesmos fazemos aqui dentro as nossas massas, nossos recheios, brigadeiros, a gente faz tudo aqui, eu e ela. Os doces, a produção de doces é mais rápida. Um brigadeiro, por exemplo, é fazer, o tempo de fazer na panela, esperar esfriar, já dá para enrolar. Então aí depois disso é a parte de enrolar, depende da quantidade, você vai ter essa demanda de demora. Já um biscoito decorado já é uma demora maior, porque você tem que fazer a massa, congelar essa massa, depois cortar, assar. Então aí você demora alguns dias entre fazer, em média 3 dias, entre fazer, assar e decorar e embalar. Bolos também já demoram alguns dias, porque a gente faz, depois de fazer a massa, você tem que fazer o recheio, dependendo do tipo de cobertura. Se o cliente pede alguma decoração específica, você pode demorar até 1 semana para fazer um unicórnio, por exemplo. Teve uma época que a gente fazia muito bolo de unicórnio. O chifre do unicórnio, tem que esperar o produto, né, a pasta americana secar. Então demora mais tempo. Então cada doce, por isso que a gente tem sob encomenda, tem um tempo para a gente fazer essa produção. Eu, por exemplo, depois que eu comecei a fazer brigadeiro, eu não consigo mais comer brigadeiro em festa. Eu só como do meu. Porque até brigadeirias que eu comia em shopping, em lojas próprias de brigadeiro, eu acho que tudo tem gosto de farinha. O meu eu acho que tem muito mais gosto de leite condensado, a gente põe chocolate mesmo na produção. Então eu acho que os nossos doces são muito mais gosto do chocolate, do doce mesmo, do que produtos conservantes, estabilizantes. A gente, depois que fez alguns cursos, visitou algumas pessoas, você vê que tem doces em grandes redes que tem todas uma produção externa, vem do interior, vem congelada, tudo. Então assim, o nosso é muito fresco, o nosso produto. Brigadeiro é campeão. Brigadeiro é um bolo assim, brigadeiro com morango, é um que sai muito. Leite ninho, recheio, brigadeiro de leite ninho também é um que as pessoas adoram. E o de frutas vermelhas. Tem um bolo que a gente faz, que é um naked, né, que é um bolo que não é todo coberto, que a gente faz com frutas vermelhas, que também é muito bem cotado. Eu adorei essa matéria e deu água na boca, né? Bem legal como a Cláudia conduz as duas paixões, né? Dentista e doceira. Vamos conversar então com a nossa analista, a Catherine de Oliveira, para comentar sobre essa história. Muito legal a história da Cláudia, né, Catherine? Nossa, Vivi, a história da Cláudia ela é bem inspiradora. Tu vê que ela tem uma jornada dupla, às vezes tripla, pelo que ela contou ali, né? Então, ela tem o consultório, ela trabalha também como professora e tem a Cheesecake com a irmã dela, que também é profissional da área da odonto. Então, ali a gente vê diversas situações. Ela contou toda a jornada dela. É uma jornada bem comum, né? As pessoas começam a entender um pouco sobre as suas paixões, entender um pouco sobre algumas coisas que elas gostam muito, né? Que nem ela falou, a paixão pelo doce, né? São umas formigas, então elas viram essa oportunidade em usar essa paixão, esse refino que ela tem, né? Essa proximidade com o tema,
ela até comentou, né? A Cláudia comenta ali que ela buscou algumas franquias, então buscou alguns modelos de negócios, inclusive em outros setores fora da alimentação, né? Como ela comentou ali do vestuário, mas viu que não era muito, né, a praia dela. E daí eu vejo como é importante o empreendedor ele apostar nas suas paixões, né? Ele entender que aquilo ali sim pode virar um negócio com alguma ajuda, né? O Sebrae ele é muito parceiro de quem está começando a empreender, de quem quer começar a desenhar um pouco a sua ideia, entender então se vai ser um ponto físico ou se não vai ser. O importante é começar, tá? Até ali, ela comenta sobre a fase de pesquisa dela, né? A Cláudia pesquisou um pouco e depois acha que pesquisou. A pesquisa é infinita, gente. Empreender é colocar em prática, né? E assumir alguns riscos. O que a gente pode fazer é mitigar esses riscos para que a gente tenha mais chance de sucesso, né? Então, isso não pode ser um impeditivo para a pessoa empreender, bem como a Cláudia fez, né? Então ela viu que aquilo ali era uma oportunidade, buscou auxílio, começou a entender que da parte técnica ela dominava, a questão de administração, né, que nem ela chama, que é a gestão financeira, a gestão de marketing, a gestão dos processos. Tu vê que a equipe ali aparenta ter alguns processos, né? Até porque ela trabalha com produtos de qualidade, acaba sendo muito importante, e ela foi se adequando, né? Inclusive mudando o seu formato, né, para um ponto de vendas virtual ao invés de uma loja física. Então essa não digo inconstância, mas essa organicidade, né? O empreender é algo orgânico, ele vai mudando conforme a oportunidade, conforme o momento. Todos passamos por uma pandemia recentemente, vai ser necessário algumas adaptações. E o que é amigo do empreendedor nessa hora? É a gestão, né? É ter um pouco de planejamento, é sair daquela zona de eu tenho noção do que acontece para o meu negócio, é uma zona de ter informação e gestão, né? A informação é registrar, né? Então, às vezes, a pessoa usa uma planilha, usa um software, faz um cálculo ali de preço na mão mesmo, né? O importante é que funcione, e daqui a um pouco tu precisa dessas informações para tomar decisões. Vou contratar quando esses funcionários de volta, qual vai ser o meu preço, né? Será que eu vou voltar a ter um ponto físico ou não? Isso vai fazer parte da minha estratégia. Então, todos esses elementos da gestão ajudam, no final das contas, a otimizar o tempo, pessoas e dinheiro. É otimizar os recursos para o negócio dar certo. É verdade, eu gostei muito mesmo da história da Cláudia, porque além dela ser apaixonada por doces, ela realmente se preparou, né? Ela foi lá, ela fez cursos, mesmo durante a pandemia, que ela teve os empecilhos, teve que fechar a loja, dispensar funcionárias. Mesmo assim, ela não desistiu, continuou fazendo toda uma pesquisa de como ela e a irmã poderiam continuar com o negócio. Acho que ela foi uma grande gestora aí, né, Catherine? O que você acha? Você acha que o brasileiro hoje, que gosta de alguma coisa, quando ele vai empreender, quais são as principais dúvidas que você recebe aí? Ele acaba indo pesquisar ou ele abre assim de supetão, sem saber a parte financeira, sem saber onde abrir o negócio, se vale a pena começar em casa, se vale a pena procurar um lugar físico? Então, a maior dúvida, geralmente são duas. É o que eu posso fazer, né? Então a pessoa não enxerga o potencial de um sonho às vezes. Eu gosto de música, mas não sei como empreender com música. Eu gosto de alimentação, mas não sei como empreender em alimentação, né? É identificar essa ideia de negócio. E a segunda dúvida é se vai dar certo. Por quê? Porque a tendência do empreendedor é fazer, né? Então, muitas pessoas já me buscaram, inclusive, querendo vender a sua própria moradia para investir num negócio, né, Vivian? Então, para investir num sonho, para investir a aposta da vida da pessoa, muitas vezes, né? Então, a gente tem que levar com muita seriedade essa questão, né, do empreender. E começar sempre é um desafio, né? O que a pessoa precisa fazer é realmente entender a ideia do negócio, entender as possibilidades, antes de sair simplesmente fazendo. A gente não tem que planejar eternamente, né? Ou sobre o negócio, fazer uma pesquisa, porque a pesquisa pode ser eterna, mas a gente também precisa tomar alguns movimentos, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Entre o pensar e o tomar atitudes, tomar ações, né? Mas o ponto
especial é realmente no que eu vou empreender e como é que eu vou colocar o negócio de pé. Quanto que ele vai dar dinheiro. Nem sempre a pessoa dispõe de um plano de negócio, que seria uma ferramenta ideal para entender quanto tempo e quanto dinheiro ela precisa para manter o negócio ativo até chegar ali a ter uma carteira própria de clientes, até as pessoas reconhecerem aquele ponto como uma solução para uma situação, né? Então, preciso comprar ração, eu vou lá no fulano de tal, eu preciso encomendar um bolo, já me vem à mente, né, essa marca. Então, a empresa precisa de um tempo para ser reconhecida no mercado. Até lá, quanto eu tenho que ter em capital de giro para manter meu negócio? Quais são as ações que vão me ajudar? Então, essa parte do planejamento, acho que seria algo muito especial e que ajudaria muitos negócios a abrirem e se manterem de pé. É verdade. Muito obrigada pela sua presença, viu, Catherine? Foi um prazer conversar com você. Obrigada. O Sebrae fica à disposição de todos. Agradeço aqui o espaço e um prazer conhecer um pouco da história da Cláudia, que assim como outros estão empreendendo por aí. Um abraço, pessoal. Eu adorei, viu? Adorei o bate-papo com a Catherine, adorei a história da Cláudia, que exemplo, né? Uma dentista, dá aula em faculdade e mesmo assim resolveu empreender com a grande paixão dela, que é fazer doces. Você tem uma paixão e não consegue colocar ela em prática porque você acha que não vai dar tempo, porque você não se planejou para isso? Não, se arrisque, tente, e é para isso que a gente está aqui. Para dar dicas para você aí de casa. Você não sabe como fazer, você não sabe que curso procurar, então você não pode perder nossa programação. E se você tem vontade de ter 2 jornadas, aí sim, você está no programa certo, no lugar certo. Empreender em dose dupla.